Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 13 do Swiftcast, o primeiro podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift, feito por um fansite brasileiro. O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior portal sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Eu sou a Duda. Eu sou o Luan e nós somos os hosts do Swiftcast, e hoje quem tá fazendo o comeback aqui é a nossa querida Julinha. Bem-vinda de volta, Júlia. Como é que tá a vida? Como é que estão as coisas? Tanto tempo que a gente não vê você por aqui. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar de volta. Hoje eu cheguei com uma missão aí muito especial, que é de falar sobre os resultados da enquete e a pergunta do episódio do Folklore. Ficou apertado, mas na enquete de qual canção do Folklore merecia um curta-metragem, que teve 410 votos, vocês elegeram August como primeiro, né, a que vocês mais querem, com 28%, e The Last Great American Dynasty em segundo lugar, com 19%, e Belly ficou em terceiro, com 14% dos votos. Na caixinha de perguntas sobre qual a melhor composição dentro do folklore, a gente teve várias respostas, e as 4 mais citadas foram, claro, My Tears Ricochet, Cardigan, e Exile e Illicit Affairs ficaram dividindo o pódio do terceiro lugar. Super justo. Se bem que todas merecem, né? Uma menção. Sim. Bom, hoje o episódio já vai começar entrando em ação. Como sugere o título, a gente vai falar sobre o emblemático triângulo amoroso que tem dentro do álbum Folklore. A gente falou um pouquinho sobre ele lá no episódio do álbum, né? Então, se você tá muito perdido sobre o que a gente vai começar a falar, volta 2 episódios, dá uma conferida. Porque é essencial, né, escutar o episódio do Folklore. Resumidamente, o Folklore é um álbum de histórias fictícias que vieram da imaginação da Taylor. Quase todas as músicas são independentes, histórias independentes, exceto por 3: Cardigan, a faixa 2, August, a faixa 8 e Betty, a faixa 14. Juntas, essas 3 contam a história de Betty, James e Augustine, 3 adolescentes que em um verão se veem presos em um triângulo amoroso. Taylor fez essas três canções e escreveu essa história para demonstrar que adolescentes são pessoas que estão errando, amando, se decepcionando, errando de novo e ainda assim aprendendo com a vida, né? A adolescência é uma fase que todos nós estamos passando ou iremos passar e é essencial para a formação do ser humano. E adolescente faz merda, gente, não tem jeito. É nessa fase mesmo que a gente faz merda, faz muita burrada, se revolta, descobre as injustiças do mundo, vira feminista ou entra em uma seita. Mas, antes de começar o episódio de vez, a gente começar a analisar essas músicas, só queria citar aqui que a gente falou dos nomes, né, dos personagens. James, Betty, são as 2 filhas, a James é a mais velha e a Betty é a mais nova, do casal Ryan e Blake Lively. Ryan Reynolds e Blake Lively, que são um dos melhores amigos da Taylor. E nessa história também tem a Inês, que também é filhinha da Blake e do Ryan, que são alguns dos melhores, 2 dos melhores amigos da Taylor. Só queria fazer essa menção assim, porque eu amo eles e eu acho a família deles incrível. Enfim, para vocês acompanharem a gente, eu vou explicar como o episódio vai funcionar. A gente vai analisar os trechos de cada uma das 3 músicas e com isso a gente vai falando sobre a narrativa criada em cima desses 3 adolescentes. Começando com Cardigan, que é o lead single do Folklore e para mim uma das melhores músicas da história. A primeira música que a gente escuta no álbum dessa história e é a perspectiva da Betty, né? No primeiro verso, a Taylor escreveu, abre aspas, camisa vintage, celular novo em folha. Saltos altos em paralelepípedo. Quando você é jovem, eles deduzem que você não sabe de nada. Sorriso brilhante, batom preto. Políticas sensuais. Quando você é jovem, eles deduzem que você não sabe de nada. Ao meu ver, ela começa essa música, né? Com elementos que são normalmente usados para descrever os jovens, né? O que é ligado mais, o que a gente pensa sobre os jovens, o que a sociedade vê em questão dos jovens, né? Como que, tipo, você é muito jovem para saber disso, você não sabe de nada, enfim. Sim, e ela basicamente já começa dizendo sobre qual perspectiva a canção ela vai ser. Então, vai ser de uma menina adolescente que está, ao que parece, voltando para casa de uma festa
com um sorrisinho no rosto, pensando nesse menino que ela conheceu ou que ela ficou. E eu gosto muito quando ela fala, abre aspas, quando você é jovem, eles deduzem que você não sabe de nada, fecha aspas. Porque é algo que é muito real, assim, combina muito, né? Ali a Belly, ela meio que já tá dizendo que provavelmente alguém alertou ela sobre o James. E aí depois que ela tem esse momento na festa com ele, em que ele foi legal, ela tá meio que sendo irônica, tipo, eu posso ser jovem, mas eu conheço ele, né? O que já abre pro próximo verso. Sim. No próximo ela chega dizendo, abre aspas, mas eu te conhecia dançando nos seus lives, bêbado sob a luz da rua, eu te conhecia, mão debaixo do meu moletom, querido, beijo para sarar, fecha aspas. Que tá completando o que a Julia disse, né? Alguém alertou ela sobre o James, e meu palpite é que seria que, né, esse alguém seria alguém mais velho, tipo, uma mãe, um pai, tia, amiga, irmã, enfim. Alguém alertou ela foi nessa festa sobre ele, né? Ela foi nessa festa, ficou com ele. Talvez ele tenha pedido ela em namoro nessa festa. E aí, voltando pra casa, ela refletiu: eles acham que eu não sei de nada, porque eu sou jovem, mas eu conheço ele, conheço as boas intenções dele. Coisa de adolescente, né? O que, minha cara Betty, foi um erro bem. Foi um erro bem bosta. Abafa, abafa. O próximo trecho de Cardigan é o famoso e muito bem escrito, abre aspas. E quando eu senti como se eu fosse um cardigan velho, debaixo da cama de alguém, você me vestiu e disse que eu era o seu favorito. Fecha aspas. Fecha aspas. Que dispensa explicações, né? Mas basicamente, como ela estava se sentindo mal consigo mesma, e ao entrar nessa relação com James, foi como se ela trouxesse a alegria dela de volta. Fez como se ela voltasse a acreditar em si mesma. E tipo assim, gente, opinião pessoal aqui. Quando a gente depende de outra pessoa pra voltar a acreditar em nós mesmos, naturalmente, cara, essa relação não vai dar certo não, tá? Já tá fadada ao fracasso. Olha, eu posso estar errado, pode ter exceções, mas geralmente é assim que acontece, porque, cara, é um peso muito grande, tanto pra pessoa, que provavelmente vai sentir a pressão, né, de ter que lidar com sua baixa autoestima, quanto pra você mesmo, né, que vai ficar dependendo da presença de outra pessoa. Ai, não rola, não rola. Sim. E aí eu acho que agora é que a coisa começa a ficar feia. Ela começa a falar, né, abre aspas. Um amigo para todos é um amigo para ninguém. Corra atrás de duas garotas, perca a certa. Quando você é jovem, eles deduzem que você não sabe nada. Nessas duas primeiras linhas, eu acho que ela tá falando sobre a Inês, que é uma personagem que a gente só vai conhecer só depois. Mas basicamente ela é a fofoqueira da escola, que contou pra Barry sobre o James ter traído ela. E aí, quando ela fala que um amigo de todos é um amigo de ninguém, na minha percepção, ela tá deduzindo que, como a Inês é popular e conhecida por ser uma língua solta, ela tá espalhando um rumor falso. E aí ela completa ali dizendo que, como ela conhece o James, ele não correria atrás de duas garotas pra perder a certa. Então ela acaba não acreditando na Inês. E depois desse trecho a gente já descobre que ela começou a desconfiar dele, né? E certamente já sabe a verdade, mas não quer aceitar. Ela fala daí, abre aspas, mas eu te conhecia brincando de esconde-esconde e me dando seus fins de semana. Eu te conhecia, seus batimentos altos como em Highline, uma vez em 20 vidas, fecha aspas. E algo que eu acho bem legal é que, pra quem não sabe, Highline é um parque suspenso em Nova York. Ele fica alto do chão. É muito lindo, todo verde, todo clipe de Cardigan lá, quando ela tá tocando violão. E a Taylor chegou a confirmar que ela imaginou a Betty e o James nesse parque só passando tempo. Eu só queria mencionar isso mesmo, porque muitas pessoas não entendem esse highline na música. E eu acho incrível a ligação que ela fez mencionando o parque que fica no alto, assim como os batimentos cardíacos do James quando eles estão juntos. Nossa, total. Eu de cara não entendi, só fui saber depois, né, que o pessoal explicou. Porque essa música inteira é cheia de camadas e as próximas linhas são uma das minhas favoritas, onde a Berry fala, né? E a Taylor escreveu, abre aspas, beijar em carros e bares no centro. Era tudo o que precisávamos. Você desenhou estrelas ao redor das minhas cicatrizes, mas agora estou sangrando. Fecha aspas. Ai, ai, dói, gente. Que também é mega autoexplicativa. E é aquilo que eu mencionei. Ele trouxe ela de volta à vida. Mas quando ela descobriu esse vacilo, aquilo destruiu ela automaticamente, né? Então, seguindo a timeline.
A Barry já estava magoada com algo, talvez até com ela mesma, e isso fez cicatrizes nela. Ela conheceu o James, eles estavam namorando, ela ficou dependente dele, e tipo assim, e desse amor, ela depende dele e desse amor, porque ela sentiu que o amor reviveu algo nela, né? Reviveu a alegria de viver novamente. Quando a Inês contou pra ela, né, sobre a outra menina com o James, aquilo ali levou ela novamente pra um lugar ruim, um lugar que fez ela duvidar de si novamente. Isso já deixa a gente na pré-ponte, em que a Taylor fala, abre aspas, porque eu te conhecia entrando no último trem. Me marcou como uma mancha de sangue. Eu sabia que você tentou mudar o final. Peter perdendo o Angie. Eu te conhecia, indo embora como um pai, correndo como a água. Meu Deus, gatilho. E nessa parte em específico, né, a Duda ela fez uma análise lá no episódio do Folklore relacionando com o filme do Peter Pan. Então essa é mais uma chance para vocês irem lá, escutarem o episódio primeiro e depois ouvirem esse aqui. Então, resumindo, quando ela fala sobre ele tentando mudar o final do Peter perdendo a Wendy, porque é isso que acontece no filme, ela fala que o James tentou reconciliar a situação com ela, embora ele seja o Peter Pan. Então, Peter Pan é um menino imaturo, que não tá pronto para um compromisso. E ela, a Wendy, uma menina que já tá ciente que precisa evoluir como pessoa. E para fechar, a gente estava até comentando antes do episódio que talvez não seja uma coincidência que exista uma síndrome chamada síndrome do Peter Pan, que essa síndrome em que a pessoa ela é incapaz de lidar com a vida adulta e também de assumir responsabilidades. Já na ponte da música, que é uma das, eu considero uma das mais bem escritas e lindas da carreira da Taylor, a Barry tá narrando toda a dor e a mágoa que essa situação deixou nela. Abre aspas. Mas eu sabia que você duraria como um beijo tatuado. Eu sabia que você iria assombrar todos os meus exis. O cheiro de fumaça ficaria por todo esse tempo, porque eu sabia tudo quando era jovem. Fecha aspas. Chega a palpitar aqui o coração. E, tipo assim, é agora que vem o plot twist, sabe aquele meme? É agora que vem o plot twist. Quando ela canta, abre aspas. Eu sabia que te amaldiçoaria pelo maior tempo, perseguindo sombras na fila do mercado. Eu sabia que você sentiria minha falta quando a emoção acabasse. E você estaria em pé na luz da minha varanda da frente. E eu sabia que você voltaria pra mim. Fecha aspas. Enfim, ela fecha a ponte falando o quanto a situação ferrou com ela emocionalmente. Ela amaldiçoou ele, ficou na expectativa de encontrar o James em lugares comuns, como fila de mercado, e ainda afirmou que ele voltaria pra ela como um rabinho entre as pernas, né? Porque claramente a traição foi algo no calor do momento. E ela se arrepende... e ele se arrependeria de ter machucado ela pra ficar com outra menina. Tanto que no Long Pond, a Taylor revelou que sim, a Barry e o James voltaram a ficar juntos pra sempre, na visão dela. Mas vocês podem ter a interpretação de vocês, tá? A interpretação do eu lírico não afeta o que vocês podem pensar ou não pensar da Barry e do James. E, na minha opinião, gente, não sigam o exemplo dela, tá? Não voltem, tá? Enfim, Cardigan é uma música narrada por Barry, que anos depois está relembrando desse início de namoro conturbado que eles tiveram. Mas que claramente pertenciam ao outro, por isso terminaram juntos. Na opinião de vocês, tá certo isso? Eu já avisei ali que pra mim não está. E aí, Júlio, o que você acha? Eu acho que eles ficaram juntos, mas tem uma parte minha que gosta de pensar em uma realidade alternativa em que a Augustine ficou com a Betty. As duas traídas se juntaram. Bom, eu acho que faz sentido eles terem terminado juntos. E eu entendo que ele foi um idiota. Mas eu entendo também porque a Taylor quis retratar isso no álbum, né? As pessoas erram. Somos humanos. Nesse caso, principalmente. Porque a gente tá falando de adolescentes de 17 anos, que é o contrário do que dizem Cardigan, de fato não sabem nada. E estão aprendendo ainda como a vida e as relações funcionam. Pra mim faz sentido eles terem terminado juntos, porque na minha cabeça ele realmente admitiu essa burrada e foi atrás de quem ele sabia que era realmente apaixonado. E, bom, já que a Taylor já admitiu na Eras Tour que adora fazer música ensinando o homem como pedir desculpa, vamos passar já pra música Betty, que é a perspectiva do nosso anti-herói, o James. Ele começa falando que a Betty trocou de sala de aula por causa dele e que passou de skate perto da casa dela e mal conseguia respirar. Aí a gente já consegue observar o nível, né, das analogias que o James faz.
Sim, porque claro que é uma canção muito bem escrita, mas se você pegar os elementos que a Betty usa em Cardigan e os que o James usa em Betty, é uma vibe totalmente diferente, assim. É muito mais jovial e ela usa metáforas e palavras que remetem mais à maturidade do James. No segundo verso, ele diz o que a gente já mencionou aqui, que a Betty escutou os rumores pela Inês e que na maioria das vezes ninguém pode acreditar nela, mas dessa vez era real. Que a pior coisa que ele já fez na vida foi o que ele fez com ela. Ou seja, meteu o famoso chifre na cabeça da Betty. Aí já no refrão, ele levanta hipóteses de aparecer na casa da Betty e pergunta pra ela o que ela faria se ele aparecesse. E como um moleque total, dissesse pra ela que foi apenas um lance de verão, nada sério, que o chip só foi, ai, foi coisa de verão, aconteceu, foi um instinto masculino. Ai, faço mal. Ou seja, ele não basta ferrar com a cabeça da Betty, ele também iludiu a coitada da outra moça, que a gente já vai mencionar que é Augustine uma santa, tá, gente? No segundo verso, ele meio que explica o desentendimento que ele teve com a Betty. Assim, abre aspas. Betty, eu sei onde tudo deu errado. Sua música favorita estava tocando do outro lado do ginásio. Eu não estava em nenhum lugar nenhum. Eu não estava em lugar nenhum. Mudei multidões, você sabe disso. Além disso, eu vi você dançar com ele. Fecha aspas. Que revela pra gente que eles estavam num baile de escola, tocou a música favorita dela, da Betty, e ele, sendo tímido e talvez um pouco ali antissocial, não quis dançar. Ela provavelmente foi convidada para dançar por um amigo, ou talvez alguém que ele tivesse ciúme, enfim. E rolou uma discussãozinha ali entre eles ficaram chateados um com o outro. É o que esse trecho aí me vem na cabeça, o possível desentendimento que eles tiveram. Sim, e depois disso, seguindo a história, né, passa pro refrão, e na ponte nós somos apresentados para uma terceira pessoa. Abre aspas. Eu estava voltando para casa em paralelepípedos quebrados, só pensando em você, quando ela chegou de carro, como uma criação das minhas piores intenções. Ela disse: James, entre, vamos dirigir. Aqueles dias se transformaram em noite. Eu dormi ao lado dela, mas eu sonhei com você durante todo o verão. Fecha aspas. E chegou a nossa querida e amada Augustine, a menina que ficou com James, quando ele e a Betty tiveram um desentendimento. Ela viu ele saindo do baile, provavelmente sentiu que ele estava sozinho e cabisbaixo, e convidou para ele para sair e para se animar um pouco, né? O resultado é o que ele mesmo diz. Eles ficaram juntos, a Inês descobriu, contou pra Betty e eles terminaram de vez. A Betty ficou super mal a ele e mesmo ficando mal, ainda fez questão de ficar o verão inteiro se iludindo e dando falso. Ele ainda ficou. Fez questão, né, de passar o verão inteiro iludindo e dando falsas esperanças a Augustine, que estava apaixonada e ainda acreditou nele, né? Então, ele sacaneou duas ao mesmo tempo. Que é isso pra esse James, meu Deus. E do final da música ele fala, abre aspas, Betty, estou aqui na sua porta e eu planejei isso por semanas, mas finalmente está caindo a ficha. Betty, agora é a última vez que eu posso sonhar com o que vai acontecer quando você vir meu rosto novamente. A única coisa que eu quero fazer é me redimir com você. Então eu apareci na sua festa. Ou seja, no fim do verão, depois do lance que ele teve com Augustine, ele foi atrás da Betty no aniversário dela pra tentar voltar ao relacionamento deles. E, gente, pasma, acabou dando certo. Ele se desculpou, ela aceitou as desculpas, eles se beijaram. E eu lembro até hoje, assim, na situação de escutar essa pela primeira vez, porque é no outro, né, na outra parte da música que a gente descobre a relação com Cardigan. Quando ele diz, abre aspas, de pé, em seu cardigan, beijando em meu carro novamente, parados em um poste de luz. E são referências às letras que aparecem na música de Cardigan. Bom, tecnicamente a história deles acabou e a gente já sabe o final, né? Apenas com essa análise de duas músicas. Mas nós temos três lados da história. Em August, a oitava faixa do álbum, Agostino, a menina que, né, se apaixonou pelo James, conta como foi viver esse verão pela perspectiva de alguém que amou intensamente esse menino e claramente não queria nada sério e estava usando ela. Novamente, em August, a Taylor volta a fazer referências e analogias inteligentes e mais complexas, assim como ela fez em Cardigan. E ela começa falando, abre aspas,
ar salgado e a ferrugem em sua porta. Eu nunca precisei de mais nada. Sussurros dizendo, você tem certeza? Nunca fiz nada disso antes. Fecha aspas. E pra mim, essa linha de nunca fiz nada disso antes pode significar duas coisas. A primeira é a traição e o ato de se encontrar às escondidas, ou também o sexo, né? Entre as músicas, eu vejo que August é a que a Taylor fala mais abertamente sobre isso e deixa bem na cara. Pra mim, Duda, August é a melhor música da carreira da Taylor. E não, eu não tenho medo de falar isso. O tanto que eu amo essa música não tá escrito. Eu acho ela muito complexa e cheia de sentimentos. Nossa, total. Apesar de eu não concordar, mas eu amo August também. E eu amo o refrão, porque, como você disse, a Taylor traz elementos mais maduros e que passam a ideia de que Augustine é uma adolescente que precisou crescer rápido e encarar a vida. As sensações que ela passa com mais seriedade, e mais como uma adulta mesmo, né? A gente parece que foi uma adulta que escreveu essa música. Ali quando ela fala, abre aspas, agosto se transformou em um instante de tempo, porque você nunca foi meu. E eu consigo nos ver enrolados em lençóis. Agosto foi degustado como uma garrafa de vinho, porque você nunca foi meu. Fecha aspas. Nossa, essa parte é icônica. E ela basicamente admite que sabia, e mesmo sabendo da situação, ela achou que poderia fazer com que o James ficasse com ela, e coitada, não deu certo. É literalmente Amante Não Tem Lar, da Marília Mendonça. Sim, e vale lembrar também da fala da própria Taylor sobre a Augustine, que ela não é uma menina ruim ou má, o que tentou sabotar a Betty. Ela é uma menina romântica, apaixonada, e que tenta agir como se não se importasse com nada, porque é o que garotas de 17 anos fazem, mas ela é realmente sensível e ela realmente amou o James por quem ele era, não porque ele era o ex da Betty. E isso é também demonstrado na música, essa melancolia e esses desejos de pertencimento dela, no trecho, abre aspas, suas costas sob o sol, desejando que eu pudesse escrever meu nome nelas. Você vai ligar quando eu voltar para a escola? Lembro de pensar que eu te tinha. E depois disso, ela ainda diz que, que ele só querer ela já era o suficiente para ela. E eu sempre interpretei essa parte como ela dizendo que, mesmo sabendo que era alguma coisa mais sexual por parte dele, ela achava o suficiente, porque pelo menos eles estariam juntos. Sim, porque ela fala, abre aspas, pra mim era o suficiente viver pela esperança disso tudo. Cancelar planos só em caso de você ligar. Dizer me encontre atrás do shopping. Ou seja, ela tava tentando fazer com que o James quisesse ela mais do que apenas por sexo. Tava se mudando pra caber dentro do que o James queria, do que ele achava bom, da rotina da vida dele. Cancelando os planos só em caso dele precisar dela. Isso é muito perigoso. E eu já tive uma experiência com relacionamento assim. No meu caso, ele era meu namorado mesmo, não foi segunda. Mas quando a gente é mais nova, a insegurança de ficar sem aquela pessoa e a dependência faz com que tu duvide de si mesma. Da tua capacidade de ficar sozinha. Tem um ponto em paixões adolescentes que a gente acaba achando que nunca vai encontrar alguém parecido ou que nunca mais vai querer ficar, ninguém vai querer ficar com a gente, né? E isso fala muito mais de nós mesmos do que da pessoa. Diz muito mais sobre a nossa própria insegurança. E claro, vão existir aqueles que se aproveitam da situação, né? Vem essa vulnerabilidade e se aproveitam disso. É um território muito perigoso, cruel e pode traumatizar a vida amorosa de alguém. É real, isso é bem pesado e acontece bastante, principalmente na adolescência. Tanto que na música, Augustine canta, abre aspas, lembra quando eu encontrei e te disse, entre no carro. Então eu cancelei meus planos só para caso de você ligar. Na época que eu estava vivendo pela esperança disso tudo. Fecha aspas. É muito bom, porque, caso vocês não lembram, em Betty, o James canta, abre aspas, she said, James, get in, fecha aspas, no minuto 2:46. Já no minuto 2:46 de August, a Augustine conta a mesma situação. Abre aspas, remember when I pull up and said, get in the car. Fecha aspas. Nossa, e eu amo esse detalhe, acho muito satisfatório como se completa e como a Taylor ter ficado toda boba de ter escrito isso, né? De ter pensado nisso e colocado no mesmo segundo, no mesmo minuto, enfim. A música basicamente termina com o Augustine repetindo isso. Na época em que eu estava vivendo pela esperança de tudo, porque pra mim simboliza que
que, mesmo depois desse verão acabar e do James voltar com a Betty, ela ainda ficou esperando, ou talvez sempre relembrando o quanto amou ele. E o quanto esperou por ele que ele retribuísse esse amor, né? Como a Duda disse, esse tipo de relação deixa uma marca na vida das pessoas para sempre. E a gente nunca esquece o sentimento e a esperança de querer que algo dê certo, pra no final sair mais machucado ainda. E por isso, gente, busquem terapia, pelo amor de Deus. Sim, total. E na minha cabeça, a Agostine seguiu em frente, perdoou essa relação, se perdoou, que é o mais importante, mas nunca deixou de imaginar como teria sido. Eu acho que é um daqueles casos que ficam marcados pra sempre na vida de alguém. E pra mim, o James também ficou com isso na cabeça. Ele ama a Betty e sempre vai amar porque ela é o amor verdadeiro dele e eles terminaram juntos. Mas a Augustine foi alguém que ele machucou de verdade e isso ainda corrói os pensamentos dele. Eu gosto de pensar isso. Que ele, mesmo tendo uma vida muito feliz com a Betty, ainda vai ter aquele gostinho de culpa por ter estragado talvez boa parte da vida ou da adolescência, né, de uma menina. Sim. E essa história ela vai muito além de ser apenas um triângulo amoroso adolescente, e eu acho que ficou muito claro isso aqui. Tem muitas camadas e fala muito sobre o que a gente passa, né? E ser como a Betty, que era uma menina muito boa, mas assim, muito mais dependente, ou então como James, que também era um menino bom, mas fez uma burrada com quem ele amava e acabou machucando outra pessoa. Ou então com a Augustine, que era muito insegura e aí ela tentou mudar a si mesma para agradar uma pessoa que ela queria estar do lado. Enfim, gente, o nosso episódio já está chegando ao final. Uma pena, porque eu passaria horas falando sobre esse triângulo aqui, porque é algo que a gente ama comentar. No grupo do TSBR, a gente está sempre falando sobre o quão inteligente é a letra dessas músicas e como elas se conectam. Mas enfim, antes da gente terminar o episódio de vez, a gente pede, você que está escutando a gente pelo Spotify, vai ali na nossa página principal, dê 5 estrelinhas e siga a gente, porque é mega importante. E também não se esquece de ir nas páginas dos episódios e responder as perguntas e as enquetes. A enquete de hoje é: qual outra letra da Taylor pode se encaixar nesse triângulo? As 7 opções são Right Where You Left Me, Babe, Clean, Death by a Thousand Cuts, Delicate, Foolish One e Hits Different. Já a nossa pergunta de hoje é: qual álbum da Taylor a Augustine escutaria sem parar? Rola aí pra baixo e responda, que nós vamos responder, nós vamos mostrar aqui as respostas de vocês em 2 semanas. Isso aí. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Uma pergunta Vai. simples, nada polêmico. Hoje não tem polêmica, porque o folclore é impecável, essas 3 músicas são impecáveis, mas enfim, qual música entre essas 3 favorita de vocês? Eu posso responder primeiro? Ah, Eu nem preciso nem pensar. Cardigan, nossa. Eu acho que é a minha música favorita da Taylor. Inclusive, enquanto eu tô gravando o episódio, eu tô até usando uma blusa de Cardigan, só pra entrar no clima. oh! Ó, a gente precisa de Acho que pra mim patrocínio, é hein? August, A gente precisa. Eu tava falando, desculpa, Ju, te que cortei. travou. Ah, eu tava Imagina, falando. pode falar, travou pra mim. Não, eu tava falando que a gente precisa de patrocínio, viu, pra fazer videocast. Aí a gente pode usar o Ih, merchandise da Taylor. Mas desculpa, Ju, qual a tua música favorita do Triângulo? A minha música é August. Acho que assim como você, né? Não sei. A sua é August também? Sim, sim. A minha é August. Acho que, não sei, tem alguma coisa sobre essa música que me deixa completamente obcecada. Sim, eu já falei aqui várias vezes. É a minha música favorita da carreira da Taylor. Com certeza, August. Mas Cardigan e Betty também são perfeitas, maravilhosas. Bom, como sempre, a gente agradece aos Swifts, né, por nos acompanharem desde a primeira semana, aguentar nossa voz. Muito obrigada, pessoal, por todo o apoio. Também um grande obrigado para a Júlia, que votou no episódio de hoje, a dar uma mão pra gente, para comentar um pouco sobre esse triângulo. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Amo vocês. A gente te ama. valeu, Ju. A gente ama. Bom, você que tá escutando a gente, não esqueça de nos seguir na plataforma que você estiver agora e dar as 5 estrelinhas no Spotify, porque, como eu disse, isso é mega importante pro nosso trabalho. E também segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. @TaylorSwiftBR no Twitter,
@TaylorSwiftBR no Telegram e @TaylorSwiftBR, OFC e @SwiftCast no Instagram. Lembrando que o SwiftCast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, tchau.